Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 25 e vamos ler até o capítulo 6, versículo 10, que é um trecho que a gente já leu na semana passada, mas que precisa do contexto do versículo 25 e 26 para uma compreensão mais adequada. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui está bem. Na semana passada a gente vai trabalhar os versículos 6 a 10. Na semana passada nós vimos que uma característica marcante da igreja primitiva era o cuidado que os membros desta comunidade tinham com os outros. As passagens do Novo Testamento, uns aos outros ou uns dos outros, demonstram que esse assunto era um assunto importante, presente, e que levava então Paulo a recomendar, e os demais apóstolos, que a igreja continuasse observando o cuidado de uns com os outros. Estamos perdendo quando não cuidamos, e estamos perdendo quando não nos deixamos cuidar. Sim, porque quem cuida precisa de cuidado também. Esse tipo de cuidado é destacado aqui em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1. E não é por acaso que Paulo então passe do fruto do Espírito no capítulo 5, para então lidar com o cuidado de uns para com os outros. Quer dizer, é uma obra que você não faz sozinho, que você não tira boa vontade de si mesmo, mas você é alimentado, vivificado, empoderado pelo Espírito Santo para essa tarefa. Por fim, na semana passada, falamos da importância de restaurar o nosso irmão com mansidão, brandura, e também de carregar humildemente os fardos dos nossos queridos irmãos, não para substituí-los, mas para aliviar o peso que eles carregam aqui e acolá. Tudo isso, então, nos mostra a importância de uma vida comunitária, de irmãos mesmo, de família da fé. Quem não assistiu à mensagem da semana passada, vá ao nosso canal no YouTube e confira lá. Hoje eu quero seguir nessa temática dos relacionamentos, mas quero retroceder um pouco ao capítulo 5. E vou começar nessa manhã, então, fazendo para vocês uma pergunta. Afinal, qual a diferença que o Evangelho faz ou fez nos seus relacionamentos? Família, trabalho, vizinhança, igreja.
De que maneira o Evangelho afeta o modo como você se enxerga em relação aos demais e também como você vê os outros em relação a você mesmo. Sim, porque a mudança do Evangelho na nossa vida é tão grande que ela muda o nosso olhar. A nossa cosmovisão, ela nos ilumina, tendo a gente um outro horizonte pela frente, a gente passa a considerar as coisas de uma outra maneira. E a pergunta é, você consegue perceber o que o Evangelho fez em sua vida para você considerar o outro e considerar a si próprio de maneira diferente? O texto de Gálatas 5:26 é uma passagem muito curta, muito breve, mas cheia de princípios importantes para o relacionamento com pessoas em geral. O Evangelho de Cristo cria uma autoimagem completamente nova, meus irmãos. Nós somos chamados filhos de Deus. E não é pelo esforço que empenhamos, foi por graça e pelo sacrifício de Cristo. O Evangelho, então, ao criar essa nova autoimagem, que não se baseia em comparações com os outros, é revolucionário. Eu queria que você guardasse essa palavra aqui, comparações. Isso é um tremendo desafio num mundo como o nosso, instantâneo, dominado pelas redes sociais, em que você toma conhecimento instantaneamente do que está acontecendo no outro lugar do mundo e com imagens, em tempo real. É difícil a gente não ser influenciado pelos influencers, formadores de opinião, pessoas bem-sucedidas no ramo em que a gente trabalha ou que almeja trabalhar. Mas só o Evangelho faz com que não nos sintamos nem autoconfiantes demais, nem inferiorizados. Só o Evangelho faz com que a gente seja ousado, mas ao mesmo tempo humilde. Eu quero que você preste atenção no tema de hoje, porque ele vai lidar com o nosso coração. Existe um problema na autoconfiança, existe um problema no sentimento de inferioridade. Isso funciona em relacionamentos com todo mundo. O que Paulo então está escrevendo aqui no versículo 26 é de aplicação irrestrita. Em vez de nos compararmos com aqueles que estão ou acima ou abaixo da gente, conforme a gente muitas vezes pensa, Paulo vai nos orientar a olhar para a nossa própria responsabilidade de guardar o que temos e somos e oferecer tudo isso a Deus em um sacrifício de gratidão pelo que Cristo fez. Então, de novo, Paulo vai sair do lado da comparação para ir para o lado relacional com Deus. Quem somos? O apóstolo acaba de encorajar os seus colegas cristãos a andar no Espírito, versículo 25. Isso envolve, queridos, vocês sabem muito bem, uma crucificação interna e diária de desejos muito grandes que a gente tem no coração. Aliás, o versículo 24 vai falar da carne aqui, com as suas paixões e desejos. Note duas palavras aqui agregadas à carne: paixões e desejos. Não é pouco que a gente deseja. Não é pouco que a gente anseia. Mas a vida do Espírito passará por crucificar esses nossos desejos. E nos levará também a adorar a Cristo. De modo que o fruto do Espírito, nesse mesmo capítulo, apareça na forma de alegria, amor, paz, bondade, benignidade. Agora Paulo quer mostrar de que modo então o fato de acompanhar essa ação do Espírito em nossa vida vai fazer efeito em nossos relacionamentos. Esse é o tema aqui.
Se até então o assunto era a minha vida com Deus e a ação do Espírito Santo no meu coração, agora como é que isso se dá na relação com os outros? No fundo, Paulo vai escrever, isso significa não nos deixar possuir de vanglória. Uma vida no Espírito não condiz com vanglória. Uma vida de um filho de Deus não deveria ter nada a ver com orgulho, com vaidade. Talvez até uma outra tradução aqui poderia ser: deixemos de ter vanglória. Então, tanto você não é convidado a estimular a vanglória, como você é convidado a abandonar a vanglória. Agora, preste atenção. A palavra grega traduzida aqui como vanglória é kenedoxoi. O que significa kenedoxoi? Literalmente, vangloriosos ou vazios de honra. Vazios de honra. Portanto, guarde essa frase dessa manhã: o orgulho é uma insegurança profunda. Vanglória, vazios de honra. Orgulho, que é uma palavra muitas vezes sinônima de vanglória, é uma insegurança profunda, uma percepção de que não temos glória, de que não temos honra, e que me leva, então, a uma necessidade de provar o meu valor para mim mesmo e para os demais. Isso aqui é fundamental para a antropologia bíblica, para entender quem é o ser humano e o que o Evangelho faz. E não é assunto de principiante, ou seja, coisa que a gente superou já. É assunto que volta o tempo todo, com o qual a gente convive. Orgulho é insegurança profunda. Uma percepção de ausência de honra e glória que me leva a uma necessidade de provar o meu valor. Para mim mesmo, mas também para os demais. Isso, por sua vez, fixa a nossa mente em nossos relacionamentos e então acabamos por nos comparar com os demais. Quando parecemos melhor do que alguém em algum aspecto, nossa fome de honra é atendida e a gente se sente bem. Quando, ao contrário, parecemos inferiores a alguém, aí sim, o mundo acabou, nos sentimos desolados, mas o motivo é o mesmo. Além disso, a fome de honra vai nos tornar competitivos. Por isso esse versículo 26. Isso, queridos, descreve o estado natural do nosso coração sem o Evangelho. Eu queria que todos nessa manhã escutassem esse assunto, porque ele é um assunto estrutural. Estrutural. Se formos orgulhosos, nós vamos estar provocando uns aos outros e vamos ter inveja uns dos outros, versículo 26. Provocar aqui é procaléu, sinal de competitividade, desafiando alguém ou outro para uma disputa. Inveja é querer algo que pertence por direito a outra pessoa e querer que essa pessoa não tenha tal coisa, ou que pelo menos eu tome dela essa tal coisa. Esse texto já foi interpretado de formas diferentes. Alguns, inclusive, veem que provocação e inveja tratam da mesma coisa. Mas John Stott pensa um pouco diferente, Tim Keller pensa diferente, e eu tendo a me inclinar nessa direção. Ou seja, o mais provável é que Paulo está falando de duas maneiras diferentes de a gente se relacionar com os outros. Provocativa é a postura de alguém que está certo da sua superioridade e menospreza alguém que ele entende mais fraco. Então, é como se ele estivesse provocando para competir e reforçar que ele é melhor do que o outro.
Invejosa é a postura de quem tem consciência de inferioridade e se sente olhando para cima, se sente abaixo. Para alguém que, na sua opinião, está numa função ou numa posição superior. Daí vem a inveja. Assim, Paulo está dizendo que tanto a superioridade quanto a inferioridade são uma forma de orgulho. E a gente se engana aqui com isso. Tanto a pessoa que se sente superior quanto aquela que se sente inferior, na verdade, estão olhando para si. Enquanto, de um lado, há outros superiores a ela, e ela inveja, há também outros inferiores a ela, e ela provoca disputa para reforçar que ela é superior àquela pessoa. Em ambos os casos, você concentra todas as suas forças em como o outro faz com que você se sinta ou pareça, quando, na verdade, você é que deveria fazer com que o outro se pareça ou sinta. Você está entregando a sua identidade ao outro, à outra. E vivendo ou na bajulação, ou na atitude falsa, ou tentando ganhar algum tipo de favor junto às demais pessoas para que o teu conceito cresça ou para que você não seja ameaçado. Isso é terrível. Insegurança. Outra maneira de explicar isso é em termos de justiça pelas obras, que estabelece então um paralelo entre o versículo 26 e o tema da carta. Qual é o tema da carta? A necessidade de viver de acordo com o Evangelho e não voltar à prática das obras como meio de salvação. Sim, porque se tem assunto que está presente na carta aos Gálatas é esse. Vocês começaram no Espírito, quer dizer, vocês entenderam a graça de Deus, não se aperfeiçoem na carne, não tentem conquistar a salvação de vocês. É esse o tema de Paulo aqui, na carta toda. Por isso que essa é uma das cartas que mais explica o tema da justificação por fé e graça. Quem iludiu vocês de tal forma que, tendo conhecido a graça de Deus, agora vocês cederam a uma outra doutrina, e Paulo vai dizer um outro evangelho. Começaram no Espírito, acreditando que era Deus quem fazia tudo, e se aperfeiçoaram na carne, agora trouxeram para vocês a responsabilidade da saúde espiritual de vocês. Tanto a pessoa superior quanto a inferior, tanto aquela que provoca quanto aquela que inveja, estão tentando adquirir valor por meio da comparação, da competição e às vezes à custa dos outros. Ambas querem adquirir uma identidade pela derrota e superação do outro. Por isso que Paulo vai falar nessa carta que vocês estão se devorando, vocês vão se consumir. Cuidado, vocês vão se consumir. Vocês vão se destruir. Ambas querem ser orgulhosas e superiores. A única diferença entre a pessoa arrogante e aquela de baixa autoestima é que a pessoa, aspas, inferior, perdeu o jogo. Ela agora então está desesperada e inveja aqueles a quem ela vê como vencedores na competição. Você imagina viver assim? Mas é assim que a gente vive. Só que isso é mais sutil do que eu estou aqui mencionando. A pessoa inferior, por outro lado, sente como se tivesse vencido momentaneamente e se compara sem parar com os outros para se certificar de que ela continua vencendo. Claro, queridos, grande parte do tempo estamos tanto provocando em uma área da vida e talvez invejando em outra. Supostamente a gente é forte numa área, fraco noutra, então a gente tenta dar, às vezes, atenção à área em que a gente é forte e se certifica de que não tem competidor.
e tenta fugir da área fraca, porque na área fraca a gente se sente exposto. Pense sobre relacionamentos nesse sentido. Portanto, embora a provocação e a inveja pareçam opostos exatos, as duas formas de orgulho estão aqui diante de nós. Como C.S. Lewis bem salientou, e foi dele que Keller pegou essa expressão bem conhecida, humildade não é pensar menos de si, é pensar em si mesmo menos. Porque se você tentar à força pensar menos de si, você estará incidindo no erro da inferioridade. O que é diferente quando você não se preocupa consigo e confia no que Deus diz a seu respeito, você descansa. Então tem uma diferença entre se esforçar para pensar menos de si, se esforçar para ser inferior, isso pode ser uma forma de orgulho, e esquecer de si. Não se importar. A autoflagelação e a baixa autoestima não são marcas da humildade do Evangelho. Ao contrário do que a gente imagina. O esforço de parecer humilde são apenas uma rejeição do Evangelho, assim como o orgulho e a confiança no próprio eu. Então, comece a pensar naquele sentimento de vitimização tão comum em algumas pessoas. Comece a pensar também, claro, naquela que está sempre de peito estufado, mas não porque ela confia na bondade de Deus, mas porque ela se sente num contexto superior, melhor. Ou seja, tanto o complexo de superioridade quanto o de inferioridade são, na raiz, fruto de insegurança. Não passam de dois resultados diferentes do nosso desejo de conquistar a glória para nós mesmos, de sentir que valemos a pena como pessoas. O versículo 26 está basicamente dizendo o seguinte: não permita que a sua fome de honra o leve a desprezar ou a invejar as pessoas. Não permita que a sua fome de honra leve você a desprezar ou a invejar as pessoas. Ainda que possamos muito bem ter uma mistura dessas duas posturas, dependendo do momento da vida ou da área, a maioria de nós tende naturalmente ou a provocar ou a invejar como resultado do nosso orgulho. Como é que eu analiso no que eu me enquadro? Eu vou te ajudar. 1. Tenho uma tendência de me expandir ou de me fechar feito um caramujo? Me escute. Tenho uma tendência de iniciar discussões com as pessoas ou evito totalmente o confronto? Tenho a tendência de me dar muito bem com indivíduos e grupos, ou na maioria das vezes fico constrangido e intimidado perto de certas pessoas? Isso é uma das coisas que eu mais vejo na vida da igreja. A gente tende a se cercar de pessoas que não nos geram insegurança, que nos validam. Nós ficamos numa bolha. Aliás, a gente às vezes, quando é o sabidão de uma rodinha, não quer que um sabidão maior chegue. E se ele chega, a gente fecha a cara, silencia. Já notaram isso? O falante deixou de falar. Ele de uma hora para outra toma uma postura, ele se sente atacado. Ele sente que perdeu um lugar. E nesse caso ele vai se sentir inferior.
Ou seja, de novo, o orgulho é a raiz, é a fonte que ou vai te levar a provocar, competir, ou vai te levar a ter inveja. Essa é uma das razões das panelinhas na igreja. Isso tem que ser encarado de frente. A gente seleciona pessoas na medida em que elas nos causam desconforto e insegurança, ou a gente seleciona pessoas na medida em que a gente vence essas pessoas. E elas são subalternas. Quando criticado, fico muito brabo e critico, ou simplesmente revido o ataque. Ou me sinto bastante desencorajado e na defensiva, dou várias desculpas e desvio a conversa. Você sabe o que tem lá dentro, né? O que realmente levou você a fechar a cara ou a sair de uma reunião ou a deixar um grupo. Você vai dizer para a esposa ou para o marido que foi outra coisa. Ah, o jeito que ele falou, o jeito que ela colocou, mas na verdade, lá dentro você sabe. Costumo pensar, nunca, jamais faria o que essa pessoa fez. Me sinto superior. Ou costumo olhar para a pessoa e dizer, nunca, jamais atingirei o nível dessa pessoa. São dois extremos. Mas a raiz do problema é a mesma. Sempre vai ter alguém mais virtuoso, mais forte, e sempre vai ter alguém mais fraco, talvez menos virtuoso, com quem as comparações vão se estabelecer. E a minha vida vai ser uma gangorra. Porque eu vou andar ou em busca de aprovação, ou eu vou buscar me cercar daquelas pessoas em que eu saio como vencedor. O Espírito Santo opera em nós para aplicar o Evangelho. Queridos, isso é muito importante nesta manhã. A nossa autopercepção e também a visão dos outros. O Evangelho muda a maneira como a gente se percebe e como percebe os outros. Ele cria uma autoimagem toda nova, que não se baseia em comparação com ninguém. Só o Evangelho faz com que não nos sintamos nem autoconfiantes demais, nem inferiorizados, e tão ousados quanto humildes. É possível você ser ousado sem ser arrogante. Isso funciona em relacionamentos com todas as pessoas. Pode aplicar isso aqui para qualquer área, empresa, família, igreja. O Evangelho é a única coisa que trata verdadeiramente do nosso orgulho e da nossa vanglória, porque o Evangelho mostrou que a gente não podia consertar o que o pecado fez. Não tem jeito. Não é uma reparação, um martelinho de ouro. A gente foi tomado pelo pecado na nossa essência, na nossa constituição. Não é que nós fazemos pecado, nós somos pecadores. E qualquer iniciativa que venha de um pecador para ser salvo, não cabe, porque essa ação em si já é contaminada pelo pecado, pela vaidade e pelo orgulho. Inclusive, na obra de Deus, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz boa obra para ser notado pelos outros, porque isso é uma forma de pecado. O Evangelho, de verdade, é o remédio adequado para o orgulho. A terapia ajuda em algumas coisas na tua vida. Mas o Evangelho é o único remédio para o ser humano orgulhoso e vaidoso, morto em delitos e pecados. A intensidade com que ainda me esforço para garantir meu valor por meio do desempenho é a mesma intensidade com que eu vou demonstrar superioridade ou inferioridade. Repito, a intensidade com que ainda me esforço para garantir o meu valor por meio do desempenho é a mesma intensidade com que eu vou demonstrar aos outros superioridade ou inferioridade. Por quê? Porque se eu sou salvo por minhas obras, eu posso ser
confiante, mas não vou conseguir ser humilde. Porque eu vou achar que eu conquistei o meu lugar. Ou eu posso ser humilde, mas não confiante, porque eu vou ser inferior e invejoso, eu sentirei que estarei perdendo. Separado do Evangelho, serei forçado ou a ser superior ou a inferior, ou a oscilar entre uma ou outra coisa, ou ser de um jeito com algumas pessoas e de outro com outras. Isso é muito comum. A gente não reconhecer um fulano num outro contexto. Alguns se agigantam, outros se inferiorizam. Por causa das relações, da comparação, do contexto. Meus irmãos, o Evangelho cria em nossa vida uma nova autoimagem. Ele, o Evangelho, me humilha diante de todo mundo, dizendo-me que sou um pecador salvo pela graça somente. Mas também o Evangelho me encoraja diante de todo mundo, dizendo-me que sou amado e honrado pelos únicos olhos do universo que de fato importam. Sim, porque o nosso amor de uns para com os outros oscila um bocado. O amor de Deus não muda. O amor de Deus jamais acaba. Então, se eu for depender das relações humanas, mesmo família, mesmo igreja, para ter essa confiança sobre quem eu sou e poder caminhar a vida nesse mundo, eu estou perdido. Eu vou ser uma gangorra. Portanto, o Evangelho me dá ousadia. O Evangelho me dá humildade. E o Evangelho faz com que ousadia e humildade consigam conviver juntas. Vamos falar em termos práticos. Você tem de usar o Evangelho pregando a si mesmo no meio das situações em que esteja tentado a agir dessa forma. Você vai viver situações, pode ser hoje mesmo, em que eu peço a Deus que você lembre dessa mensagem. Por exemplo, caso você se posicione sempre na defensiva para com as pessoas, deve usar o Evangelho nesse momento dizendo a si mesmo: o que você pensa de mim não é o que importa. A aprovação de Cristo, não a sua, é a minha justiça, a minha identidade e o meu valor. Isso quando a sua postura é defensiva. Caso, porém, perceba que está menosprezando uma outra pessoa, você também precisa lembrar do Evangelho. Mais ou menos assim: o que eu penso a respeito de mim não importa, se eu me sinto superior. Sou só um pecador, tanto quanto essa pessoa que eu considero inferior. E como ela, não mereço o amor de Cristo por mim. Você vai ser provocado a lidar com esses assuntos o tempo inteiro, em qualquer âmbito social. Quando nos sentimos orgulhosos, seja inferiores, seja superiores, precisamos colocar as raízes da nossa glória, do nosso senso de valor naquilo que somos em Cristo e por meio dele. Isso aqui não é arrogância. Isso aqui é confiança na obra de Cristo. Temos de meditar e pedir ao Espírito que nos ajude, meus irmãos, a aplicar às nossas emoções, ao nosso coração instável, inseguro, a verdade de Gálatas 3:26. Olha o que diz aqui: pois todos vocês são filhos de Deus, como? Mediante a fé em Cristo Jesus.
É isso que dá a você identidade de filho. É a fé em Cristo. Entendi, pastor. É um pouco mais profundo do que isso. Você vai ter que entender isso na hora em que você balançar com o coração. Em que você tiver aquela necessidade de mostrar o teu valor. Ou naquela hora em que você se sente sem valor nenhum. Você tem que ser lembrado de que você é filho de Deus pelos méritos de Cristo. Pois todos vocês são filhos de Deus como? Como? Mediante a fé em Cristo Jesus. Sou um filho de Deus, portanto, posso ter segurança. Pela fé em Cristo, portanto, sou humilde. Sou um filho de Deus, me sinto seguro. Como? Pela fé em Cristo. Então não é por mim. Eu tenho que ser humilde. No capítulo 5 de Gálatas, Paulo expôs 2 erros bastante comuns, que a gente não trabalhou, mas eu quero citar só circunstancialmente aqui. Esses erros se opõem ao Evangelho. Quais são os 2 erros? Gálatas 5, 1 a 4. Vamos ler brevemente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Adiante. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Adiante. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. E aí, último. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. O primeiro erro que aqui Paulo está combatendo é perder nossa liberdade por aquilo que Cristo fez gratuitamente na cruz por nós, buscando a salvação por meio da moral, das regras, de guardar a lei. Paulo está dizendo aqui para a gente não cair nesse erro. Não tem nada a ver com santificação. Santificação é um caminho para todos nós. O que Paulo está dizendo é que você não pode se salvar. Não há nada que você faça que ajude a sua salvação. E você tem que ser lembrado disso. Conforme o versículo 1 aqui diz, você foi chamado à liberdade. Não aceitem que nada seja adicionado ao que Deus fez por meio de Cristo na cruz para salvar vocês. É fé, é graça. Não é ação humana nenhuma. Então, não vão inventar agora uma salvação por obras. Confiem que está consumado, está feito. Então esse é um erro em que nós caímos muitas vezes. Nós falamos da graça, falamos de ser salvos pela fé em Cristo, mas a nossa vida é tocada em cima do que a gente faz. E o que a gente faz gera um sentimento de que a gente está bem ou não. E com isso, então, a gente valida a nossa salvação. Se a gente está bem, a gente está salvo. Se a gente não está bem, a gente não se sente salvo. Mas a obra de Cristo na cruz não é subjetiva assim. Ela tem uma objetividade. Mesmo que você não sinta o que Cristo fez no momento escuro da sua vida, se você um dia creu no Evangelho, você vai ser salvo, meu irmão. Porque às vezes tem momentos escuros da vida, numa UTI, num hospital, num acidente de trânsito, em que você nem tem tempo de pensar em Deus, você pode ter certeza que o que Cristo fez não vai depender do teu sentimento daquela hora. É perfeito, pleno e acabado. É uma obra externa a nós. Por isso que se fala, em termos mais teológicos, que é uma obra externa a nós. Que eu recebo pela fé, evidentemente. Então esse é um erro. Esquecer disso. Que eu sou salvo pela fé e pela graça. Mas há um outro erro. Versículo 13. Abusar da liberdade pela rejeição absoluta de qualquer moral, de qualquer regra, e que eu vou chamar aqui de hedonismo. Então nós temos 2 extremos aqui, 2 campos extremos. O moralismo, que é o esquecer que eu sou salvo pela fé em Cristo, e agora tentar eu contribuir para a minha salvação. E de um outro lado,
O abuso da liberdade, que é o hedonismo, que é eu buscar somente as coisas que eu gosto de fazer, que eu sinto de fazer, sabe, que me dão alegria. E o argumento que eu uso é porque eu já fui salvo pela fé em Cristo, então agora não é pelo que eu faço, então eu vou fazer o que eu quero. Está errado. Quando se trata de relacionamentos, o orgulho do moralista se revela moralista, na necessidade que ele tem da aprovação alheia e de que os outros confiem nele. Então, o moralista depende sempre, ele está sempre inseguro sobre o que ele faz e sobre o que os outros entendem que ele faz. Então, ele suspende a sua salvação porque ele acha que é ele que está no controle do negócio. Então, quando as coisas não vão bem, ele desaba. Ou quando não validam ele baixa a estima dele. Ele precisa da aprovação ou da confiança alheia para mostrar que está se saindo bem. Ele recebe um elogio do pastor, recebe um elogio do irmão. Ah, que legal, pastor. Esse elogio que o senhor me deu. Estou me sentindo bem agora. Já estou no céu agora. É só uma questão do tamanho do galardão. E a gente vai perdendo de vista nossa relação com Deus. Isso significa que o papel dele nos relacionamentos é extremamente egoísta. Os outros existem para validá-lo, para certificar de que ele está bem, para provar que ele é justo. Estou falando do moralista agora, de novo. Mas e o hedonista? O orgulho hedonista se mostra na falta de compromisso. Ele precisa dos outros apenas pelo prazer ou satisfação que os outros lhe oferecem. Assim que os outros ou os relacionamentos demandam maior sacrifício, o hedonista cai fora. Porque, de novo, os relacionamentos deles são para servir a si próprio. Duas formas de egoísmo, o moralista e o hedonista. Você está me entendendo essa manhã? Ou está difícil? Por exemplo, quando o assunto é relacionamento com os pais, o moralista ou fica tão preocupado em agradar os pais que ele não consegue viver sem pensar neles o tempo todo. Ele estaria preocupado como é que os pais vão encarar a atitude dele. Ou fica tão bravo com os pais por controlarem ou negligenciarem a sua vida, de modo que o filho não consegue viver sem pensar nos pais. Esse é o moralista. Se você é hedonista na relação com os pais, isso significa que você não se relaciona com eles, exceto quando te interessa. Meus irmãos, o Evangelho nos liberta da necessidade moralista de encontrar salvação no fato de agradar ou rejeitar os pais. Ele nos diz que temos um Pai perfeito. O Evangelho também desafia a recusa do hedonista em pensar nos pais. Porque o Evangelho nos convida a amar os nossos pais. Vejamos outro exemplo nos relacionamentos sexuais. O moralista tende a ver o sexo como algo sujo, ou pelo menos como um impulso perigoso, que o tempo todo leva a pecar. Então está sempre controlando, vigiando, desconfiado. A consciência apreensiva do moralista vai levar ele ou a evitar a experiência sexual ou a desenvolver uma necessidade mal direcionada de viver a experiência sexual. Ambas as possibilidades provêm de um vácuo de glória interior, de uma falta de identidade de filho de Deus, e o fazer sexual também vai tentar se tornar um ídolo. Quem ainda não leu o livro Deuses Falsos, Timothy Keller, recomendo para toda essa igreja aqui. Deuses Falsos, Timothy Keller. Eu talvez daria outro nome, Deuses Invisíveis. Porque a gente não tem consciência deles, mas eles nos controlam. Tudo bem, hein?
Então, estou citando aqui a vida sexual. Às vezes a gente tem um vazio interior e vai tentar preencher esse vazio fazendo coisas. O próprio sexo pode ser um Deus nesse sentido. Como é que o hedonista encara o sexo? Um apetite biológico e físico. É provável que até ele tenha uma relação menos complicada com o sexo. No entanto, ele desiste do profundo anseio do coração de se unir pelo sexo com alguém de forma completa. Ele vai querer só a relação sexual. Ele não vai querer o compromisso, o sacrifício, o casamento, a união de um todo. Assim, a satisfação profunda que ele vai encontrar é ilusória. Meus irmãos, o Evangelho nos mostra que o sexo faz parte da boa criação de Deus. E a sexualidade, isso é o que muita gente não entende, deve refletir o alto sacrifício de Cristo. Você não pratica o sexo dominando pessoas e sendo crente dominado. Você é um todo. Se você é um filho de Deus, que confia na graça de Deus, quando você se relaciona sexualmente com a sua esposa ou seu marido, você também se entrega. Cristo se entregou por inteiro, logo não devemos buscar intimidade sexual para depois retornarmos ao controle de nossa vida. Se nos entregarmos pelo sexo, devemos nos entregar de forma legal, social e de forma pessoal, inteira. O sexo só deve acontecer no relacionamento com um compromisso absoluto e permanente do casamento. Este é o motivo. Não é só biológico. Não é subjugar alguém, usar de alguém para um benefício próprio. É uma relação de entrega, de compromisso. Por meio da transformação de Cristo em nós, esse ideal, queridos, é algo alcançável. Embora nossos casamentos sempre incluam 2 pecadores. O que você diria? Você diria que tem a tendência de ser provocativo ou invejoso? Como seu orgulho se revela nos seus relacionamentos? Como o fato de ter uma autoimagem baseada no Evangelho pode mudar a sua maneira de ver os outros e ver você próprio? Quando você mais necessita pregar o Evangelho para si próprio? Isso às vezes vai acontecer numa rodinha, num evento social, da igreja, da família. Quando um almoço da família está acontecendo, e você vai ser tentado a se defender, ou a se mostrar superior. E aí você vai ter que lembrar o Evangelho fazendo uma leitura do seu coração. De onde vem esse desejo? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Finalizo. Orgulhar-se, conforme esse texto aqui que estamos vendo, ou seja, buscar nossa glória nos relacionamentos, quer dizer que por mais perto que estejamos de alguém, a maneira de tratar essa pessoa sempre será o egoísmo. Se você é inseguro sobre o que Deus fez na sua vida, você sempre vai tratar os outros como um objeto. O Evangelho vem para destruir essa postura. Por isso que a gente entra no capítulo 6, versículo 1, para viver como irmãos. Olha a passagem do 26 para o 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Vejam o contexto das relações que Paulo imagina para a igreja.
e de como você ajuda alguém que está precisando, para você não se aproveitar daquela situação para se sentir superior. Irmãos e irmãs em Cristo conseguem se encorajar na vida cristã, conseguem se amar, conseguem se ajudar sem fazer uso um do outro. O versículo 1 aqui, se alguém for surpreendido em alguma falta, a superioridade orgulhosa nos levará a menosprezar quem cai, a nos alegrarmos por não sermos como essa pessoa que caiu. E a gente vai se sentir bonzão. A gente tem que ter cuidado, inclusive, com essas situações envolvendo igrejas, pastores, coisas que estão vindo à tona no nosso Brasil e no mundo afora, né? Há pouco, Steve Lawson, um ícone, eu diria assim, dentro do movimento reformado. Então, daqui a pouco a gente olha para isso aí e se sente melhor. Você sabe o que eu estou falando, você se sente melhor, por quê? Porque às vezes não aconteceu com você ainda com a sua igreja, ou até já aconteceu. Às vezes falta memória. O que a gente sente quando, por exemplo, o Rina, pastor presidente da Bola de Neve, falece há uma semana num acidente de moto? O choro, a comoção, a quantidade de pessoas gratas pela vida dessa pessoa. O que a gente sente quando essas coisas acontecem? Por isso que as redes sociais é um ambiente muito venenoso. Porque ali o veneno está por todo lugar e você entra no embalo e quando você vê, você está sendo um grande hipócrita, porque você faria talvez a mesma coisa ou pior do que aquela pessoa fez. A gente tem que ser humilde. Está aqui o texto diante de nós. Guardem-se para que vocês também não sejam tentados. Olhem para o outro como um irmão a ser restaurado e num espírito de brandura. Parece que Paulo está escrevendo para hoje aqui. Esse texto. Você tem dor no coração quando alguém cai em pecado, você sente esse peso, ou você é capaz de se alegrar? Quando alguma coisa sai errado com alguém, você se alegra? Eu não estou falando do que sai da boca, aqui dentro. Você se sente como ganhador da discussão? Viu, eu falei? Viu, eu disse? Ah, olha aí. Não era? É fato que tem coisas que a gente aponta e que lá na frente vão trazer consequências. Mas outra coisa é o sentimento de alegria maior ou tristeza maior em cima do que acontece com os outros. Tem alguma coisa errada. Mas a gente é, como Calvino diz, uma fábrica de ídolos. E a gente gosta também de se idolatrar. Apontar para o pecado alheio nada mais será que sublinhar como somos bons. A inferioridade orgulhosa fará ou que invejemos a vida que o outro está levando, até às vezes, por mais pecaminosa que seja, ou a gente vai desejar tanto a sua aprovação que a gente não corre nem o risco de apontar o fracasso em viver em conformidade com o Evangelho. Meu irmão, baixa tua cabeça nessa manhã. Peça que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Senhor, ilumina o nosso coração aqui dentro. Esses casos aqui, situações, não são de pessoas do nosso lado. Somos nós aqui, Senhor. Somos nós, pecadores, que fazemos isso. Fazemos isso, Senhor. Fazemos juízo equivocado dos outros.
nos sentimos superiores à custa dos outros, ou também nos sentimos inferiores por causa dos outros. Por isso, nesta manhã, nós pedimos, Espírito do bom Deus, nos ajuda, nos ilumina. A tua palavra não volte vazia nesta manhã, Senhor. Que cada um de nós nesta manhã escute teu amor dirigido ao meu coração. Ao meu coração. As minhas dificuldades, as minhas dores, a minha capacidade para o mal, para a vanglória, para o egoísmo, para a indiferença. Há um descompasso, às vezes, entre o que eu falo e o que eu desejo. Vem transformar o meu coração nesta manhã, Jesus. Vem pôr abaixo toda a justiça própria, que me faz olhar para o meu irmão com um olhar altivo. Mas também vem pôr abaixo toda a justiça própria, que me faz ver como incapaz, como indigno, como inferior, menor, menos amado. Espírito de Deus, nos ajuda a ser família nesse espaço aqui, mas mais do que isso, nos ajuda a ser família da fé onde quer que nós nos encontramos, num mundo viciado pela vaidade, pela vanglória e pelo orgulho, num mundo contaminado por completo. Nos ajuda a fazer os filtros, nos ajuda a ter o coração purificado, os olhos limpos, para não sermos enganados, Senhor, nessa correria aí fora e nessa nossa vida automática. Renova nossa mente nessa manhã para que possamos compreender tua vontade, teu papel libertador por meio do Evangelho, de nos libertar de nós mesmos e da validação que buscamos nos outros. Nossa vida está nas tuas mãos. Nós somos teus, Senhor.